Olá, boa tarde. Hoje são dia 5/7/2026. Vai ter o Jogo do Brasil hoje com a Noruega. São 14h54 agora que eu tô gravando esse vídeo, né? Mais um Fala Dedê. Seja bem-vindo. É isso aí. Se você curtiu, se você acha que edificou a tua vida, encaminha para outro, dá o teu joinha aí. Eu tô treinando. Maravilha. Pessoal, o que eu quero compartilhar mais um Fala Dedê? Eu quero compartilhar o seguinte, que a caminhada com esse Deus amoroso e viver de princípios espirituais que são arreligiosos, são apessoais, não tem dogmas. Princípios espirituais é anonimato, é amor, é fé, esperança, é honestidade, tolerância e a vivência da verdade. E a verdade não é a opinião de ninguém. Não é a verdade relativa, que se você gosta desse amarelo e eu não gosto. Não é isso. Que você diz que um é bonito e o outro diz que não é. Não, não é isso. A verdade, como um princípio espiritual, é como a lei da gravidade. Eu dou sempre esse exemplo. Qualquer um que pular de algum lugar não vai voar, vai cair. Entendeu? Então vamos lá. Eu estava aqui meditando nas escrituras, na Bíblia, e vi coisas assim maravilhosas, né? Todo dia acontecem algumas coisas comigo. Todo dia eu como, a não ser que eu esteja jejuando, né? Mas eu como, eu bebo água. Eu todo dia tomo banho. Os dentes, há uma escovação no dente, né? A escovação de ontem não serve para hoje. A comida de ontem não serve mais para hoje. A água de ontem não serve mais para hoje. E uma vida para alimentar a parte espiritual, vou até tirar essa coisa de religiosidade, ou seja, o tratamento, a continuidade de eu tratar o meu caráter, também tem que ser alimentado diariamente. Hoje eu tive uma experiência maravilhosa que foi o seguinte, quando eu percebi, no louvor que eu estava cantando, a letra, as coisas que eu já meditei aqui nas escrituras, ela me trouxe o alimento para hoje. E para hoje ficou muito claro o seguinte, eu tenho muitas orações, muitas petições que eu faço ao Deus da forma que eu compreendo, pedindo a Ele vitória sobre elas. Mas quando eu percebi, eu falei, meu Deus, como tem ainda muito egoísmo, muito pensamentos daquilo que eu acho que vai me trazer paz, resolver um assunto, resolver o outro, seja familiar, seja no trabalho, de dinheiro. E hoje, como eu falei, pela palavra, pelo louvor que eu hoje meditei de manhã, eu simplesmente ficou claro que o que eu preciso é da paz. A paz que excede o entendimento. É aquela paz que é como um princípio, como eu falei da lei da gravidade. Se pular pela janela, cai. Então essa paz independe das circunstâncias da vida da pessoa. Eu tenho a tia da minha esposa, ela está no INCA. E literalmente o médico falou, vamos administrar ela aqui. Vamos administrar ela. É o que falou. Entendeu? Porque ir para casa ou ficar lá é esperar a volta de Jesus para ela. É isso aí. É o tempo dela chegar aqui nessa terra. E eu meditei nisso também hoje. Eu fiquei pensando, então, independente dela que está lá, independente de mim que estou aqui com saúde, que posso ir para onde eu quero, fazer o que eu quero, você que está me assistindo também pode estar nessas condições, independente se você está com problema financeiro, no casamento, seja o que for, independente disso, tanto ela quanto eu e quanto você, precisamos dessa paz, que a gente suporta as aflições e tribulações que esse mundo caído nos oferece. Então eu vi nas minhas orações, nas minhas petições, que tinha muito de egoísmo, que eu estava pedindo errado, que eu estava como pedindo para um Deus muito pequeno, e que esse Deus é tão pequeno
que eu passo frustrado já há anos, porque tem assuntos na minha agenda que eu peço há anos e não acontece resultado que eu quero. Aí eu pensei, né? E o estudo foi hoje de manhã. Eu pensei, o que foi? O que é que me fez não receber uma coisa que pregam que Deus é poderoso, faz milagres, Ele cura, Ele tira o outro que está com câncer, Ele cura, o que está com HIV, o que está doente, Ele tira da pobreza, tira o mendigo e assenta como um príncipe. Mas eu parei para pensar, né? O que acontece com isso? Tem uma passagem de Efésios que ele diz que todas as bênçãos já estão liberadas nas regiões celestes. Nas regiões celestes não é aqui. Aí é que tá. Essas bênçãos liberadas na região celeste, que elas se manifestam aqui, elas têm que vir com o fruto daquilo que é eterno, que é a paz de Cristo, que é a benignidade, que é a bondade, que é o fruto que me salva. O fruto da carne, aquilo que a minha carne quer, ela sempre gera ciúme, medo, angústia, tristeza, briga, discussão, quero ter razão, julgamento. Julgamento, vamos lá, condenação. Julgar, a gente tem que julgar todas as coisas. Mas não fomos constituídos juízes, a não ser magistrados. Os magistrados foram constituídos juízes para julgar. E ali tem réu, tem a parte autora e tem o advogado de defesa e de acusação. Tem sim. E o juiz foi constituído para julgar nos problemas seculares. Então, o que eu quero dizer com isso tudo que eu estou falando? Eu falei, meu Deus, a palavra de Deus, ela tem princípio, meio e fim. A palavra de Deus, esses 66 livros, eles não são separados. Não existe palavra sem antigo. Tudo que está na antiga aliança, no Antigo Testamento, é sombra do que aconteceria com Cristo encarnado, mas Cristo já foi crucificado antes da fundação do mundo. Deus é Deus presciente, onipotente, onipresente, onisciente. Que isso? E aí, como eu estava falando, a consciência, essa é que me faz me arrepender daquilo que é errado. Enquanto eu acho que ter 5 mulheres não tem problema nenhum, não defraudo ninguém, não há nenhum dano que eu causo, mesmo que eu não seja casado, que eu não esteja no adultério de um casamento, quebrando a aliança, eu não acho isso normal. Como é que vai ter uma mudança se eu não tomo ciência que isso não é bom para mim? Que isso não vai me dar tranquilidade. Quando eu fui ler Provérbios, que ele fala sobre aquela pessoa que tem, o homem que tem relacionamento com mulheres casadas, o juízo, o peso que tem, e aí muitos agora virou moda. Todo mundo diz que é o Deus punidor, o Deus castigador. Sabe, hoje a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ninguém vai poder dizer diante de Deus, pô, mas eu não entendi, o Senhor não foi claro comigo. Deus é claro em tudo, em todos os assuntos que Ele precisa que a gente saiba. Ele nunca fala para mim em alemão, porque eu não falo alemão. Aí é que tá, entendeu? Ele nunca vai falar em japonês para mim, aquilo que ele quer que eu saiba. Ele vai falar de forma que eu entenda. Tem um homem na palavra que fala, né, que é Paulo, que ele fala, os dons são fantásticos, as coisas de Deus são maravilhosas,
Mas o que adianta? Rodar, sapatear, profetizar em línguas estranhas, ou seja, que eu não compreendo. O que adianta? Ele diz, prefiro que você fale 5 palavras que eu compreenda. Porque essas 5 palavras, para eu compreender, elas têm a possibilidade de gerar em mim arrependimento. Eu não tinha ciência que ter 5 mulheres era problema. Que eu fazia uma armação nos negócios era um problema. Eu não tinha. Hoje eu escuto muito, né? Nós estamos debaixo de um governo, não importa que você está me escutando, mas é um fato. A corrupção é tomada no Brasil, como tem nos Estados Unidos, na China, em tudo quanto é lugar. Já faz parte do homem caído. Só que quando eu não tenho ciência da verdade, do dano que isso me causa, porque muitas coisas que Deus fala na sua palavra, ela está falando porque ela está me preparando. Quando eu cuido de um filho, eu tenho que cuidar o meu filho como? A maioria cria os seus filhos debaixo do que o mundo determina. Já ensina festas para eles, comemorações que estão debaixo de mentira e adoração a coisas erradas, onde distorce, onde traz soberba. Tem muita coisa que é ensinada errada. Eu fui um que nasci num lar disfuncional. Eu sou um cara que eu fui ensinado, os valores tinha que bater em todo mundo, tinha que ser o mais bonito, tem que ter isso, tem que ter carro, tem que ter moto, tem que ter mulher, não pode ser só de uma, tem que esculachar todo mundo, tem que ganhar dinheiro, custe o que custar, com a situação que for. E só sofrimento. Aí me ensinavam que dia 25 nunca falaram para mim que era a morte, que era o nascimento de Cristo. Nunca falaram. Hoje eu vejo que todo mundo comemora dia 25 que é o nascimento de Cristo. Mentira. Aí dizem para mim que lá todo mundo pede desculpa um pro outro, se acerta com a família. É só mentira. Agora, quando eu vou pro colégio, tem muita mentira também. Mas, pelo menos, me ensinaram matemática. As coisas de Deus é matemática. 1 é 1 na China, no Japão e na Alemanha. E 1 mais 1 é 2. Então, é assim que é a palavra. Aí eu vou ler agora aqui para vocês um trecho que ele diz assim, ó. Olha só, em Provérbios 25, vamos dar uma passeadinha aqui rápido. Provérbios 25, Provérbios 25, cadê? Provérbios 25, de 11 a 13. Ele diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refresca a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é um homem que se gaba falsamente de dádivas. Vamos lá. Aí, nós vamos para Apocalipse agora, último capítulo da Bíblia, no finalzinho, capítulo 22, no 18 ele diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho.
Tá com outra cor que é Yeshua falando. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Esses versículos que eu li agora é só pelo seguinte. Estão agora querendo falar que a gente vive debaixo de uma graça, como se a graça existiu agora ou que Jesus trouxe a graça 2000 anos atrás. A graça sempre existiu porque só se é salvo pela graça. Não existe outra forma. A lei, como a lei do trânsito, qualquer lei, a lei é boa, ela organiza, ela orienta, ela aponta quem está errado. Se um cara bate porque ultrapassou o sinal, vai ficar claro que a batida dele foi porque ele transgrediu, ele errou. Tanto é que os acidentes acontecem por dois motivos: ou distração ou transgressão. É disso que acontece. Então, cada um tem uma função. E aí muita gente hoje fica dizendo: você é legalista, vive pela lei, ninguém consegue cumprir a lei. A lei é o norte de tudo. Por isso que a lei nunca vai acabar. Dentro de uma empresa tem leis, dentro de uma casa tem leis, dentro do colégio tem leis, dentro do trabalho tem leis, no futebol para jogar tem leis. Mas o reino virou bagunça, tem gente anulando isso. Não é. Isso é consciência. Aí agora, quando a gente lê essas coisas, todas essas promessas do que foi falado, como ele diz aqui, aquele que recebe a palavra, as orientações, as exortações, com o coração aberto, com amor, ele fala que vai ser, a mim recebe, ele diz que é como maçãs de ouro, como é ouro fino, né? Teu espírito ensinável. Então, na verdade, quando ele chega em Apocalipse e fala essa palavra, que todos pensam assim, é uma palavra de juízo. Não! É de juízo, mas é porque é uma consequência de transgredir uma coisa que ele está pedindo para não fazer. Ele fala assim: fica calado, não fala. Se você vai falar do livro desta lei, do livro dessa profecia, e você vai acrescentar coisas, fica calado. É que nem na hora quando Jesus falou: toma consciência, porque agora tu vai comer da minha carne. Esse pão representa a minha carne, esse pão ázimo. Então, você está entendendo o corpo. Como é que você, se você vai para comer para juízo, é a mesma coisa que ele está falando. Se você está acrescentando alguma coisa, querendo explicar alguma coisa da palavra, e você não sabe e acha que está certo, é melhor simplesmente não fazer. Porque você não está trazendo juízo para outros. Você está trazendo juízo para si. Olha só o que diz a palavra aqui, ó. Mateus 15, de 11 a 18. Vamos lá. Espera aí. Mateus 15, de 11 a 18, diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, Jesus, né? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Por isso que o dom de discernimento de espírito é lícito eu pedir a Deus. Mas ele fala aqui: meu povo perece porque não conhece as Escrituras. E o poder de Deus, né? Que fala as Escrituras. Então, tem um pecado que Cristo, o sacrifício dele cobriu,
arrancou da nossa vida, que é o pecado, está em Levítico, da ignorância. Depois que eu digo que Cristo é meu Senhor, que a palavra dele está estabelecida nesses 66 livros, porque todos que escreveram foram inspirados pela mesma pessoa, pelo Espírito de Deus. E aí, eu simplesmente desprezo, falo outra coisa, questiono, não tomo ciência do que ele está querendo me ensinar, não tem mais como eu dizer, poxa, eu sou ignorante, eu não sabia disso. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai falar que é leigo, que é inocente, né? Não, só os que realmente nunca tomaram ciência. Essa é que é a verdade. Mas aí vem uma palavra que, quando eu estou falando isso, ele diz assim, ó, Romanos 2, versículo 1 e 2. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ou seja, não adianta falar. Se eu faço, o juízo está sobre a minha vida. Então, quando eu falei agora de juízo, quando agora eu falei o que contamina é o que sai pela boca, e que todo mundo que eu digo é muita gente hoje, não tem a compreensão do amor de Cristo, a obra tremenda que ele fez foi aceitar o pedido do Pai, a estratégia deles para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com eles, como era no Éden. Ele se sujeitou só por amor. Então aqui não é uma palavra de juízo. O juízo está em quem transgride. Aí eu posso sim. Ele diz lá em João, quem diz que não mente é mentiroso. Mas ele fala que tem um advogado que nos livra. Em Romanos, ele diz, quem me livrará o corpo desta morte? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a graça salvadora, ela é desde que o mundo é mundo. Ela não é em Cristo. Ela sempre foi em Cristo. Não tem antiga aliança como se numa coisa que foi invalidada. Se tiver controvérsia na antiga aliança com a nova e a nova com a antiga, não é a palavra de Deus, não é Deus. Quem muda são os homens. Quem fica em dúvida são os homens. Quem fica arrumando contenda, discutindo, julgando com o seu entendimento ou com opiniões de outros, são homens. Deus não. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é imutável, ele é demais, ele é lindo. Aí, com essa palavra aqui, o que é que eu queria já me encaminhar aqui para encerrar para vocês? Porque tudo que eu falei aqui é para ter uma compreensão geral de que eu preciso ter ciência da verdade. A palavra de Deus, ela vai falar que ela é racional. Quando ele diz um culto racional, que é o que agrada a Deus, é um que a gente compreende e muda as nossas atitudes. Eu não tenho como mudar uma atitude em mim se eu não tenho a compreensão da verdade. Primeiro vem a compreensão, para depois haver a execução. Por isso que a conversão, o receber a paz de Deus,
o despertar, o ser batizado por Deus, é receber a compreensão da verdade. E dali por diante, eu vou ter novas atitudes. Como é que eu sei depois que se pular pela janela cai, aí eu vou lá e pulo? E aí eu vou dizer, não, mas eu sou de Deus. Jesus, a graça dele vai me salvar. Não. A graça dele vai me salvar se eu sou um bebê e ando andando no parapeito e caio, que eu não tenho ciência do perigo que eu estou vivendo. Ele é leigo, ele é ignorante. Mas não eu, depois que eu tomei a compreensão que botar o dedo dentro da tomada leva um choque. Mas antes eu não sabia. Eu queria pegar o fogo. Eu já botei fogo lá na cobertura do apartamento lá. Meu pai estava lá, achei tão lindo o fogo. E aí? Então, é tudo racional. A palavra de Deus é racional, o reino de Deus é racional. Ele está falando aqui, pô, preste atenção, não fica falando que tu não sabe, não acrescenta nada, não faz isso. Por quê? Porque agora eu vou chegar aqui, ó, é onde acontece, quando eu gero uma informação errada, duvidosa, porque o diabo, ele atua assim, o diabo não atua para te trazer certeza. Ele atua para te trazer dúvida. E essa dúvida, ele acaba virando certeza na vida dos outros. O dia que eu vacilei e ficou claro para mim mesmo que aquilo é um vacilo, e quando alguém disse para mim, mas o senhor tem poder de perdoar, ele trouxe a dúvida. Não tem, você é podre. Na dúvida, eu tomei a certeza, eu não presto. As pessoas me rejeitam, eu vou me rejeitar antes de rejeitar os outros. Então o diabo, ele trabalha com a dúvida em cima de coisas verdadeiras, certas, do erro. E não trabalha pregando para mim que Cristo morreu por mim, que ele se fez maldição por mim, que eu poderia me tornar filho pelo sacrifício e não por obra boa que eu faço ou não. Aí quando eu começo, olha que coisa séria, tem duas passagens que ele vai falar, essa eu só vou falar de boca, a outra eu vou ler aqui, certo? Que é o seguinte, é quando ele fala, vou aqui, Tiago 1, deixa eu ver, tá em Tiago? Tiago 1. Não. Eu vou ler primeiro Hebreus. E aí, sabe o que acontece? Ele vai querer trazer essa confusão. Ele vai querer trazer a dúvida. Então eu tenho que tomar cuidado, que é melhor ficar calado, do que eu não trouxer a certeza do que Deus diz. Se o que Deus diz, ele gera certeza, ele vai gerar divisão. Vai tirar do erro e vai botar no acerto. Por isso que ele até fala isso. Se você vê o teu irmão se encaminhando para um caminho de morte, fala com ele, que aquilo é caminho de morte. Se você não falar, ele vai sofrer pela transgressão dele, mas o sangue dele vem sobre você, por essa omissão. Eu aqui, quando faço esse vídeo, você que me escuta, o teu sangue sai sobre a minha vida. Eu tô com certeza dizendo para você, é melhor ficar calado do que você falar alguma coisa que não é. Quando você achar que sabe, tem que ter uma compreensão do todo. Aí ele diz assim, ó, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Como é que eu me privo da graça de Deus? É com ressentimento, é com amargura. Uma pessoa que vive amargurada, culpando os outros, querendo colocar os outros.
vê os defeitos dos outros, mas para defamar. E não para ir lá exortar e ajudar. Aí ele fala em outra palavra o seguinte: ai dos escândalos, ai daqueles que trazem os escândalos, porque os escândalos, eles desviam pessoas que são fracas na fé. Pessoas fracas na fé é que não têm conhecimento da verdade. Elas vão por qualquer vento de doutrina. O que um fala é. O que o outro fala é. Quando Deus estabeleceu ministérios na palavra, ele não estabeleceu ordem de pessoas que são melhores ou piores do que as outras. Estevão era um diácono e ele era cheio do Espírito de Deus. Existe um cargo, existe alguma patente maior do que aquele que é cheio do Espírito de Deus? Então, cheio do Espírito de Deus não leva patente de apóstolo, de pastor, de mestre, nada disso. Isso são ministérios para edificação da igreja. Não existe hierarquia. E olha, quando isso entra para arrancar do coração essa verdade, putz, é um negócio sério. Porque eu respeitar o juiz, eu respeitar a polícia, eu respeitar o médico como autoridades, tudo bem. Mas achar que eles são melhores do que eu, de que eles têm mais dons do que eu, que eles podem ser mais úteis do que... Ou seja, eu ir para o lugar, não faça isso. Não é isso. Não é isso. Ele diz que todas as autoridades, elas são constituídas por Deus. Se elas são corruptas ou não, não é. Nós temos aqui que é o STF. Nós temos aqui o STJ. As pessoas que estão lá foram constituídas por Deus. Se elas se corrompem ou não, é outra coisa. Então, na verdade, eu tenho que tomar, sabe por quê? Olha a consequência disso. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, é óbvio que uma pessoa ferida, quantos tem hoje que estão feridos com várias igrejas, congregações, né? Congregações, não permanece nenhuma. Não sabe aonde estiver, está sempre ali julgando, dizendo que está certo ou errado. Eu, em qualquer uma que eu entre, eu julgo todas as coisas. Retenho o que é bom. É o que eu faço. Mas eu não fui constituído para julgar nenhuma delas. Eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque quando eu disse lá em Apocalipse, quando eu falei aqui, ó, no início de Provérbios, em toda a palavra que nós falamos hoje aqui, o importante eu tenho que entender para mim que quando eu me boto na posição de fofoqueiro, como ele diz, Provérbios 6,19, 18 ele diz, 6 coisas eu detesto, mas a 7ª eu abomino, a fofoca. Falar do outro irmão. Olha só, botar ele contra outros. Mas aí aquele tal negócio que eu falei, se a pessoa não crê na palavra, ela escuta tudo isso e diz, não tem problema. Só depois é que eu vou saber o resultado das coisas que eu creio. A promessa que eu tenho sobre a minha vida é de que se eu morrer, ainda que eu morra, eu vou viver. Porque se Deus ressuscitou Cristo, eu confesso Ele como meu Senhor, a promessa é que eu serei ressuscitado com Ele. Mas isso não é para agora. Andar pela fé não é andar pelo que eu vejo, é andar pelo que eu creio. E aí tem muita gente dizendo que crê em Jesus, é evangélico, é católico, é isso, é aquilo,
né? Mormon, adventista, e dizem que crê na Bíblia, dizem que crê em Cristo. Mas e aí? A nossa caminhada aqui na Terra é para ver as coisas grandes, maravilhosas que tem. Como foi falado, ouvidos nunca ouviram, olhos nunca viram, nunca passou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para nós. A promessa aqui é como está lá em Hebreus 11, que ele fala da galeria da fé, que quando ele fala de Sansão, de Jefté, quando ele fala de Abraão, de Raabe, ele fala que são pessoas que estão na galeria da fé, ou seja, estão salvas. Elas vão ver, estão vivendo, vão viver ainda mais o melhor de Deus. Não é nesse tempo secular de alguns anos. Não é. Então ele fala assim, olha só. Em Mateus 18 ele diz, encerro com isso. E disse, versículo 3, 18:3. Não, vou ler do início mesmo. 18:1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Pô, o exemplo foi um menino, hein? Por que ele não falou, não seja igual ao Pedro, a você, discípulo? Ele pegou um menino, ou seja, uma criança. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, sabe qual é a humildade de uma criança? É o crer. Se você ensinar para ela mentira, ela crê. Se você ensinar a verdade, ela crê. Tem pais que gostam de ensinar a mentira para os filhos. O mundo, as autoridades, os países gostam de ensinar mentira, sabia? Fazem grande fonte de renda com isso. Por exemplo, cheguei no colégio do meu filho, eu soube que ela falou que, além de Papai Noel existir, é São Nicolau. Misericórdia com a vida dela, com a vida de todos esses que perpetuam isso. Aí, com certeza, é acrescentar o que não está aqui dentro. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior do reino dos céus. E qualquer que receber em nome um menino, em meu nome, né, Cristo fala, um menino, tal como este, a mim me recebe. Aí ele diz no 6, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, aí eu vou dizer para vocês, sabe, de tudo que eu falei aqui, olha que perigo que é. Por quê? Porque existe aquele que é menino, aquele que é neném, que é criança. A palavra de Deus fala assim, né? Foi o que Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer da água, ou seja, da consciência do que Deus fala, da palavra, e do alto, ou seja, do Espírito, conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Não é nascer da barriga da mãe, é ao contrário, é ter agora um novo pai para ensinar. Não é, nunca vai te ensinar Papai Noel. Ele não ensina mentira aqui. Ele diz que o pai da mentira é o diabo. Esse é que ensina a mentira, vive a mentira, propaga a mentira, é o diabo. Não é o Senhor. O Senhor não. Então ele está dizendo aqui, ó, ainda que chegue um senhor de 62 anos, que nem eu, agora, e tomo ciência da verdade e falo, meu Deus, eu quero isso, eu quero esse Deus, eu quero essa paz. Para mim, eu sou um pequenino, eu sou uma criança. E aquele ainda que não teve o encontro com Cristo, mas que fica escutando os escândalos, que fica escutando pessoas.
acabando de tirar a experiência que eu tive quando eu me converti. Depois eu vi quantas meninices, quantas coisas que, ao contrário, alimentam soberba, altivez. Passei por isso tudo. Em vez de gerar em mim mais humildade, mas estou aqui. Ele diz assim, ó, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azema, uma pedra de moinho, e se submergisse na profundeza do mar. Você sabe que Deus abomina o suicídio. Ele abomina. Agora, essa é a orientação para quem desvia um pequenino. Porque vai ser melhor do que ficar falando que não sabe, né? Desviando aquele que está na fé. Desviando aquele que não entrou na fé. Daquele que fica exaltando os escândalos. Em vez de continuar falando do amor, do poder de Deus e que isso aconteceria. Porque Deus falou que aconteceria. Eu tenho uma caminhada longa, já passei por tantas coisas. E vivi isso. E eu agradeço aqueles que estavam do meu lado, aqueles que caminharam comigo, que fizeram me fortalecer na fé. E não ficar ressentido, amargurado, sem produzir fruto. Ao contrário. Ó, adubaram do meu lado, meu coração. E hoje, sabe qual é a máxima que eu vivo hoje? Jamais o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai colocar o seu poder, a sua salvação, na mão de pessoas, lugares e coisas, de opiniões de pessoas que falam mentira, que denigram, que rejeitam a Ele, que colocam dúvida justamente porque rejeitam a Ele, estão ressentidos. Que o Senhor possa agora olhar os nossos corações, como diz a palavra, som do meu coração, Senhor. Som do meu coração, vê se tem algum caminho mal. Me ajuda, não me deixa pecar, nem contra ti e nem contra o meu semelhante. Vamos para cima, um beijo no teu coração, tamo juntos. Fala, Dedei.